Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim. Falando por você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, em especial aos que acompanham esse programa A Hora é Agora. Hoje é terça-feira, 23 de setembro de 2014, sendo este o 266º dia do ano no calendário gregoriano e o 267º dia em anos bissextos. Estão faltando aí 99 dias para acabar o ano de 2014 e pouco mais de e apenas 12 dias para o tão esperado dia da eleição deste ano. A cidade que aniversaria nesta mesma data é São Bento do Sul, em Santa Catarina, que foi fundada em 1873. Neste dia 23 de setembro é comemorado o Dia do Técnico Industrial e também o Dia do Soldador. E hoje, para quem não sabe, é o Dia Nacional do Sorvete. Também é o dia da celebração bissexual. Para quem não sabe, o bissexual, gente, é aquele sujeito que gosta de ficar ou transar com homens ou mulheres, não importando o que seja, ele quer praticar o negócio lá e sentir o prazer dele. Esse tipo de comportamento sexual vem crescendo muito no Brasil. E eu digo que é assim meio complicado esse tipo de relacionamento. Mas como já disse o Bonifácio uma vez, durante uma entrevista em Palmas, cada um dá o que é seu. Eu vou botar aqui o áudio para vocês ouvirem, um trechinho de uma entrevista do deputado José Bonifácio ao Plágio, que é uma espécie de CQC lá da TV de Palmas. O Bonifácio falou sobre esse assunto. Olha, cada cidadão decide de acordo com a sua consciência. Eu tenho o meu lado. O meu lado não é do homoafetivo, essas coisas, mas cada um decide sua vida da maneira que quiser, que bem lhe aprover, de acordo com a determinação de Deus. O deputado é metrosexual? Eu não sei nem o que é isso, eu sou homem. O cidadão decide a sua vida do jeito que ele quiser, faz o que quiser, dá o que é dele. Está aí o Bonifácio é rasgado do talo e responde sem medo as perguntas que lhe são imputadas, não importando quem seja. Nós vamos agora para o nosso tradicional Momento Notícias e em seguida eu voltarei com as notícias que eu tenho aqui preparadas para todos vocês e também liberando o telefone mais cedo, porque no último bloco do nosso programa teremos uma entrevista com o Alquimar Souza Almeida, que é candidato a deputado estadual pelo PR, que é o mesmo partido do Bonifácio, e a coligação do qual ele faz parte apoia a reeleição do atual governador Sandoval Cardoso. Também nós teremos mais uma pesquisa eleitoral ali no estado do Maranhão, só que desta vez é o Ibope. Vamos ver como está o comportamento do eleitorado lá no Maranhão, uma vez que os outros institutos apontam uma diferença muito grande entre Flávio Dino e Edinho Lobão, e o Ibope vem contrariando esses institutos. Nós vamos falar também sobre a tentativa de barrar a candidatura do Deoclides Macedo, numa verdadeira manobra envolvendo até os ministros do Supremo. Nós vamos para o Momento Notícia, na sequência eu volto para dar continuidade a esse nosso programa A Hora é Agora, de número 59. Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim. Falando por você. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 15 minutos. O programa começou um pouquinho mais tarde hoje, porque o programa eleitoral foi mais extenso, então começou atrasado, alguma coisa aconteceu. Eu não podia entrar antes, tinha que esperar, porque o programa eleitoral é obrigatoriedade a todos os meios de comunicações, seja rádio ou TV, divulgar. O nosso amigo Alquimar Souza Almeida, conhecido popularmente só por Alquimar mesmo, já se encontra aqui no estúdio da Rádio Sucesso FM e daqui a pouco ele vai conceder uma entrevista exclusiva aqui para o nosso programa. Foi-lhe dada a chance de vir aqui participar porque o Alquimar é um tocantinopolino de coração, apesar dele não ter nascido aqui em Tocantinópolis, mas ele passou muito tempo da sua vida aqui e tendo que, como muitos outros tocantinopolinos, ir embora da cidade à procura de melhorias, porque aqui o negócio é difícil. Então, daqui a pouco o Alquimar vai estar falando aqui com a gente, vai explicar o porquê de sua candidatura a deputado estadual. Ele que foi vereador aqui em Tocantinópolis, inclusive, chegou a ser presidente da Câmara, né, Alquimar? Foi presidente da Câmara também e
agora está galgando uma vaga na Assembleia Legislativa, que eu acho muito louvável, porque nós estamos precisando de renovação para tirar os crocodilos velhos que existem lá aposentado na Assembleia Legislativa. Nós vamos agora para as notícias. Eu vou começar hoje pelas notícias lá do Maranhão, onde já existe uma pesquisa eleitoral do Ibope divulgada. Na pesquisa eleitoral que vem sendo feita, o Ibope vem contrariando os outros institutos, como eu já havia falado antes do nosso Momento Notícia. O Ibope vem contrariando os outros institutos, onde os demais que fizeram pesquisas apontam o Flávio Dino com uma diferença muito grande do Edinho Lobão, que é o candidato da família Sarney. Só que o Ibope vem contrariando, só que dessa vez até parece que o resultado deu uma mudada. Eu acho que o Ibope está querendo igualar, porque quando chegar o resultado da eleição, se der essa diferença muito grande e os outros institutos estiverem certos, podem ter certeza que rolou alguma coisa por trás lá nos bastidores, porque o Ibope é um dos institutos mais sérios aqui do Brasil, inclusive aqui no Tocantins também. Ele vem contrariando algumas pesquisas, o que não justifica, porque o que vale mesmo é a pesquisa do voto, que é no dia que o eleitor escolhe os seus candidatos realmente. E a pesquisa ela abrange um pouco, geralmente eles fazem uma pesquisa pegando 1.000, 1.200, 1.500 pessoas, e isso não consegue abranger todas as cidades, então fica assim meio suspeito toda e qualquer pesquisa, mas ela influencia muito, porque quem ouve e sabe que o candidato está na frente quer votar naquele para não perder o voto, como eles dizem, mas acabam se enganando e perdem o voto do mesmo jeito, passam 4 anos sofrendo às vezes quando fazem uma escolha mal feita. A pesquisa diz o seguinte: Flávio Dino tem 48% e Lobão Filho 27%, aponta a segunda pesquisa Ibope. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o Instituto entrevistou 1.204 eleitores no estado entre 17 e 19 de setembro. A pesquisa Ibope foi divulgada no último sábado, dia 20, e apontou os seguintes percentuais de intenção de voto na corrida para o governo do Maranhão. Flávio Dino, do PCdoB, tem 48% das intenções de voto. Já o Lobão Filho, que é do PMDB, tem 27%. Outros 1%, branco e nulo 8%, não sabe ou não responderam 16%. No levantamento anterior, no dia 6 de setembro, Flávio Dino tinha 42% e Lobão 30%, para vocês verem a diferença. Agora, o Flávio Dino já aparece com 48% das intenções de voto e o Lobão Filho, que estava com 27%, subiu para 30%. A pesquisa foi encomendada pela TV Mirante. Na rejeição, a pesquisa aferiu a taxa de rejeição de cada um dos candidatos, isto é, aquele em quem o eleitor disse que não votaria de jeito nenhum. E o resultado é o seguinte: Lobão Filho tem uma taxa de rejeição de 31%, Flávio Dino de 13%. Os demais candidatos apresentam índices que variam entre 6% e 10%. Poderia votar em todos, 9%. Não sabe ou não responderam, 38%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levada em conta a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão sob o número MA-00052/2014 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo número BR 00696/2014. Então, está aí o resultado de mais uma rodada da pesquisa Ibope, lá no Maranhão. Eu vou falar agora para vocês sobre a verdadeira covardia que estão fazendo com o candidato a deputado federal Deoclides Macedo, ali do Porto Franco, que é perseguido por esse governo Sarney há vários anos e vem se mantendo firme. E o melhor de tudo, trabalhando para os munícipes de Porto Franco e também da região. E não é à toa que o Deoclides já foi indicado até a vice-governador em eleições passadas. O caso, gente, é o seguinte: o Deoclides foi julgado novamente na semana passada, se eu não me engano, na última terça-feira, onde uma ministra do STF, em uma decisão monocrática, a decisão monocrática, para quem não sabe, é aquela decisão que é feita apenas por uma pessoa, decidida pela ministra. Ela decidiu por indeferir a candidatura do Deoclides, mesmo as contas dele terem sido aprovadas pela Câmara Municipal de Porto Franco, e também sua candidatura havia sido aprovada pelo Pleno do TRE no Maranhão por unanimidade. A ministra, que é a senhora Maria Tereza Rocha de Assis Moura, ela proferiu uma decisão monocrática e com certeza
não está respeitando a Constituição Federal, até porque as contas dele foram aprovadas por unanimidade pela Câmara de Porto Franco, porque segundo a lei, um governador que tem suas contas julgadas por uma Assembleia Legislativa, e no caso o prefeito, é julgado pela Câmara Municipal. E a ministra, ao dar o resultado desfavorável para complicar a situação de um candidato que está praticamente eleito, como o Deoclides, deve ter se esquecido desse fato para tentar atrapalhar a oposição que tem em Deoclides um dos seus mais fortes nomes na briga por uma vaga na Câmara dos Deputados. E essa ministra está dando uma força a mais, com certeza, para o clã do Sarney, que apoia o Lobão Filho. E vale lembrar para vocês, ouvintes, que até os próprios ministros às vezes discordam das atitudes de seus companheiros, pois em processos anteriores um filho do Sarney, que é o senhor Fernando Sarney, que outrora foi acusado de várias irregularidades e envolvimentos com esquema fraudulentos, foi investigado em denúncias divulgadas pelo jornal Estadão. Eu tenho aqui uma matéria que fala sobre esse assunto, que põe em xeque as decisões dos ministros quando se trata de envolvimentos com políticos, inclusive os políticos aí da família Sarney. A notícia diz o seguinte: processo que anulou provas da PF contra filho de Sarney ocorreu em tempo recorde. O julgamento no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que anulou as provas da Operação Boi Barrica, tramitou em alta velocidade, driblando a complexidade do caso, sem um pedido de vista e aproveitamento, a ausência de 2 ministros titulares da 6ª turma. O percurso e o desfecho do julgamento provocaram desconforto e desconfiança entre os próprios ministros do STJ. Essa operação Boi Barrica é o caso de irregularidade que o Fernando Sarney estava sendo acusado. Então, a notícia diz que essa acusação foi julgada em tempo recorde. Eu vou continuar aqui lendo a notícia da época. Uma comparação entre a duração dos processos que levaram à anulação de provas de 3 grandes operações da Polícia Federal, que foram a Satyagraha, Castelo de Areia e a Boi Barrica, explica por que ministros do tribunal reservadamente levantam dúvidas sobre o julgamento da semana passada que beneficiou diretamente o principal alvo da investigação, Fernando Sarney, filho do senador José Sarney, do PMDB do Amapá. A mesma 6ª turma que anulou em 9 meses as provas da Boi Barrica levou cerca de 2 anos para julgar o processo que contestou as provas da Castelo de Areia. E comparado aos 6 dias da Boi Barrica, a relatora deste processo, que foi a mesma ministra Maria Tereza de Assis Moura, demorou 8 meses para elaborar o seu voto. No caso da anulação da Satyagraha, o processo tramitou durante 1 ano e 8 meses no STJ. O relator Adilson Macaúba estudou-o por cerca de 2 meses e meio antes de levá-lo a julgamento. Nestes 2 casos, houve pedidos de vista de ministros interessados em reexaminá-los. O relator do processo contra o Boi Barrica foi o ministro Sebastião Reis Júnior. Em 6 dias, ele o estudou e elaborou um voto de 54 páginas, no qual afirmam serem ilegais as provas obtidas com a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico dos investigados. E de maneira inusual, dizem ministro do STJ, o processo foi julgado em apenas uma sessão, 9 meses depois, sem que houvesse dúvidas entre os 3 ministros que participaram da sessão. O caso chegou ao STJ em dezembro de 2010. No dia seguinte, a liminar pedida pelos advogados foi negada pelo então relator, o desembargador convocado Celso Limongi. Em maio, Limongi deixou o tribunal. Reis Júnior foi empossado em 13 de junho e no dia 16 soube que passaria a ser o responsável pelo processo. Então, gente, é complicado para qualquer candidato que está sendo prejudicado, possivelmente por causa de ser oposição ao clã Sarney, como é o caso aqui do Deoclides, que voltou a repetir, já havia sido liberado pelo pleno do TRE do Maranhão por unanimidade em decisão proferida no dia 5 de agosto de 2014. Na primeira decisão, o relator Eduardo José Leal Moreira deferiu a candidatura de Deoclides, justificando da seguinte forma: assim, considerando que o acórdão do TCE Maranhão expressamente reconheceu que as irregularidades aqui discutidas representam falhas de natureza formal, não há que se falar em coincidência da
causa de inelegibilidade elencada no artigo 1º e G da Lei Complementar número 64/90. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na ação de impugnação ao registro de candidatura e, por consequência, defiro o RCC de Deuclides Santos Neto Macedo, que concorrerá com o nome de Deuclides Macedo sob o número 1233, conforme requerido. É como voto. A decisão, na ocasião, foi acompanhada pelos demais integrantes da Corte Eleitoral maranhense. Então, eu acabei de ler para vocês aqui a decisão do desembargador, que votou pelo improcedente e deferiu a candidatura do Deuclides. Então, depois dessa primeira decisão, gente, o MPE recorreu ao TSE, que em uma decisão monocrática feita pela ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, como eu acabei de falar, a candidatura do Deuclides foi indeferida agora, cabendo a ele realizar uma última tentativa de se manter na disputa, que é através de um embargo. Quando o resultado dessa decisão monocrática saiu, o Deuclides não se abalou em hipótese alguma e continuou sua agenda de visitas tranquilamente, e ainda chegou a emitir uma nota para a imprensa que dizia o seguinte: a companheiros e companheiras de todo o Maranhão, a cada dia recebo mais apoio, convites e mensagens de incentivo que nos alegram ainda mais e dão forças para seguirmos em frente. Jamais colocaria meu nome como candidato a deputado federal se não tivesse convicções das condições legais de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima deste país. O entendimento do STF é que as contas anuais de um prefeito devem ser julgadas pela Câmara Municipal, exatamente como ocorreu em nossa gestão. Temos certeza que nossa conduta dentro da Prefeitura Municipal de Porto Franco nos credencia como legítimo candidato. A aprovação absoluta do nosso mandato confirma que estamos no caminho certo. Portanto, estamos convictos de que a nossa candidatura é legal. Seguimos nossa campanha de cabeça erguida com o apoio do povo e firmes na luta. Deuclides Macedo. Na ocasião, quando o Deuclides recebeu a decisão, ele ainda fez lá em Açailândia uma caminhada e, na sequência, ele foi para São Francisco do Brejão para mais um compromisso. Ele não parou, mesmo diante desse resultado proferido pela ministra lá do Supremo. Eu espero, sinceramente, que justiça seja feita com o Deuclides nesse caso, para que os maranhenses dessa região do sul, aí do sul do estado, tenham um representante de peso lá na Câmara dos Deputados, como é o Deuclides Macedo. Já provou ser experiente na ocasião que ele foi candidato a deputado estadual, e agora a deputada estadual representante dessa região é a Valéria Macedo. No programa de amanhã eu vou falar sobre a tentativa de enganar o eleitor aqui da região sul com esse asfalto feito às pressas. E também vou falar sobre uma visita do candidato a deputado Léo Cunha, à cidade de Porto Franco, no qual o mesmo estava acompanhado por alguns prefeitos da região que, não tendo propostas convincentes, esculacharam com os Macedos aí na cidade de Porto Franco, que eu acredito que não tenha surtido muito efeito positivo para esse candidato Léo Cunha. Nós vamos agora para o nosso bloco comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, e na sequência eu voltarei com a continuidade do programa A Hora é Agora, de número 59. Volto em instantes. Roberlan Coquim, falando por você. Em Tocantinópolis são 8 horas e 33 minutos. Eu tenho aqui em mãos um documento de uma motocicleta Honda CG 150 Sport. A cor predominante dela é cinza, o ano de fabricação 2006-2007. Esse documento está em nome de Zildomar Belém Ferreira. Zildomar Belém Ferreira foi encontrado ali nas proximidades do cemitério, lá do cemitério Necrópole Nossa Senhora da... Agora eu esqueci o nome lá da necrópole. Mas é o seguinte, teve uma seresta lá no Bar da Maria, lá de frente ao cemitério ali na Cidade Alta, e uma moça encontrou esse documento dessa moto, que é o documento de o Renavan 2014. Então, se o Zildomar Belém Ferreira estiver nos ouvindo, ou alguém que esteja com essa moto que está no nome do Zildomar, de placas MWD 3181, favor vir buscar aqui na portaria da Rádio Sucesso FM, que foi nos entregue por a moça que encontrou lá na ocasião que teve uma seresta no último sábado no Bar da Maria, ali próximo ao cemitério. Então é Zildomar, a moto está em nome de Zildomar
Zildomar, deixa eu repetir aqui. Zildomar Belém Ferreira. Pode vir buscar que seu documento está aqui na portaria da Rádio Sucesso FM. É melhor do que tirar uma segunda via, porque você vai pagar uma taxinha para conseguir essa segunda via. Eu quero aproveitar aqui também e agradecer a presença do nosso amigo Jamanta. O Jamanta disse que na hora que ouviu no programa que o Alquimar estava aqui na cidade, aqui no nosso estúdio, ele veio aqui para ver. Ele que disse que faz muito tempo que não via o Alquimar. O Jamanta andou comigo ontem aí pela cidade pela manhã, porque eu havia prometido que iria tirar o dia de ontem para fazer umas visitas que eu estava devendo. Nós estivemos em 2 residências lá no Alto da Boa Vista que estão literalmente caindo. As casas estão rachadas e eu digo que esses moradores têm mais coragem do que eu de estar morando numa casa que está na situação que nós vimos. Essa matéria, sobre isso eu vou falar no programa de amanhã, até porque hoje nós temos a entrevista aqui com nosso amigo Alquimar. Também estive na casa da nossa amiga Andréa, que luta hoje para construir as paredes lá da sua residência, porque ela mora de aluguel, tem 8 filhos, dentro da casa moram 12 pessoas e fica complicado. Ela disse que não está conseguindo pagar o aluguel de R$250 por mês e também a energia que está vindo R$140 e a água que ela me mostrou está longe de 130. Está complicado para botar comida na mesa para os barrigudinhos. Aí ela está construindo uma casa de taipa, a casa já está coberta de telha, mas não conseguiu o tijolo para fazer as paredes. Então eu fui lá visitar para ver a veracidade da situação, porque a gente, para poder ajudar, tem que ter certeza do que está acontecendo. Também fui na residência de uma senhora lá no Alto da Boa Vista 1. A senhora foi roubada. Deixa eu ver aqui o nome dela. Ela foi roubada. Deixa eu ver aqui se eu encontro. O seu Manuel. Eu não encontrei, mas no programa de amanhã eu vou falar sobre esse problema dela. Ela está com um problema de saúde. E ela disse que está tentando encostar pelo INSS. Como ela não tem salário e não é aposentada, ela teve que trabalhar. Ela foi trabalhar, disse que lá no Cícero do Espetinho. E quando voltou à noite, foi trabalhar lavando louça lá. Quando voltou à noite, e encontrou a casa destelhada. O ladrão entrou lá dentro, roubou tudo que tinha dentro da casa lá dela. Mas pelo menos, como ela não tinha muito bens de valores, ele não conseguiu levar a geladeira, que não tinha como passar pelo buraco. Ele roubou tudo que tinha na geladeira, catou arroz, catou tudo que tinha dentro da casa, deixou a mulher lá numa situação precária. Ela está precisando de ajuda. Então é complicada a situação dessa senhora. Eu não estou achando aqui o nome dela, mas daqui a pouco eu consigo encontrar na hora do intervalo. Eu acho ligeirinho para ver se a gente consegue ajudar essa senhora lá que está precisando de ajuda. Tá? Aqui eu encontrei o nome da mulher. É a dona Zumira Alves dos Reis. Não, a dona Zumira é a que está com a casa rachada já, mano. Eu estou me endoidando aqui, cara. Depois eu acho isso aqui, pra gente ver. Nós vamos agora para as nossas notícias estaduais, onde eu tenho uma aqui triste, que um detento se enforcou dentro da cadeia pública de Lajeado e deixou uma carta de despedida. O Ender Rodrigues Santana foi encontrado morto, pendurado por uma corda no pescoço, dentro da cadeia pública da cidade de Lajeado, Tocantins. Ele já havia cumprido pena por furto, porém aguardava a ordem judicial para ser liberado. Os agentes carcerários encontraram o detento morto na noite do último domingo, 21. Segundo informações, o prisioneiro identificado como Wender Rodrigues Santana, que cumpria pena por furto, estava com sua pena vencida e o juiz da comarca ainda não tinha liberado seu alvará de soltura. Então ele já tinha cumprido a pena dele, mas aguardava o juiz liberar ele para sair no mundo aí, para talvez roubar de novo. O Wender deixou uma carta pedindo desculpas ao diretor da unidade, Ednardo, por ter cometido o suicídio. Na carta feita por ele, antes de cometer tal ato, diz o seguinte: Ednardo, perdoa a minha falta de palavra com o senhor, porque dei a minha palavra para o senhor que não iria mais fazer isso. Mas não sei o que aconteceu comigo, sendo que está tudo bem. Talvez vocês pensem que estou fazendo isso para que as coisas andem mais rápido. Não, realmente não estou bem. Não me julguem mal, por favor, o que passa na minha cabeça nem eu mesmo sei. Desculpe-me, mas acho que não sou a mesma pessoa. Se algo der errado, diga à minha família que amo todos eles. Essa foi a carta deixada pelo detento e ninguém da cadeia pública lá de Lajeado quis se pronunciar sobre o caso. Então o rapaz se matou, deixou uma cartinha assim,
que não dá quase para entender nada, mas essa matéria está lá no site Toque Notícias e ela foi extraída do site Plantão Policial. Quem quiser ver lá a cena triste lá do rapaz pendurado, está lá no site Toque Notícias, e também a cópia da carta que foi deixada por ele. Quem está aqui acompanhando o nosso programa de hoje, número 59, é o nosso amigo Frank lá da Lajinha. O Frank é um dos doadores aqui, que doou o cimento lá para a dona Maria Raimunda construir a casa dela lá em Palmeira do Tocantins. É um dos guerreiros aqui de Tocantinópolis que tem um coração bom e vem ajudando as pessoas de uma forma ou de outra. Eu tenho mais uma notícia aqui, essa é da política tocantinense, onde fala sobre uma reunião do Bonifácio que aconteceu no povoado Folha Grossa. E lá nessa ocasião, Bonifácio garantiu seu único deputado a defender a pavimentação da TO 126. A notícia diz o seguinte: o deputado e candidato à reeleição pela coligação Tocantins Olhando para Frente, José Bonifácio, realizou na noite do último domingo 21 uma reunião com a comunidade do povoado Folha Grossa, onde destacou a sua atuação como parlamentar e o principal defensor da pavimentação da rodovia que liga Tocantinópolis a Maurilândia, lá na Assembleia Legislativa. Quando o Movimento Popular Organizado, o MPO, fez o abaixo-assinado, eu fui o porta-voz na Assembleia para fazer esta obra, relembrou o deputado, destacando que convenceu o governador a vir até a localidade para dialogar com os militantes do MPO e os indígenas, que faziam o bloqueio da rodovia no início deste ano. Convenci o governador a vir até aqui para conversar com vocês. Em resposta, ele disse que iria fazer esta obra em minha homenagem, mas disse a ele que não precisaria ser em minha homenagem, mas sim em homenagem ao povo de Tocantinópolis e de Maurilândia. Foi o que disse Bonifácio lá na ocasião. O deputado afirmou ainda que Tocantinópolis e região precisa de um deputado que esteja diariamente na Assembleia para cobrar e lutar por esta obra. É importante que o deputado esteja lá para cobrar e ter um representante nesta luta em prol deste povo, disparou o deputado, afirmando que o município de Tocantinópolis, assim como os demais da região, ainda precisa dele na Casa de Leis. O povo de Tocantinópolis ainda precisa de mim, pois ainda não chegou um substituto à minha altura. Ainda há muitas obras a virem por minhas mãos para esta cidade, disse o Bonifácio. O candidato à reeleição garantiu que vai destinar várias emendas ao município do qual representa. Eu e o prefeito Fabião iremos fazer todos os banheiros que ainda estão por fazer, pois os módulos sanitários dignificam o ser humano. Essa é uma luta minha e do prefeito, do qual já estamos fazendo, destacou o deputado. Relembrando que na época em que foi prefeito, nunca teria feito um plano de governo, pois fazia as obras conforme a necessidade da cidade. Bonifácio finalizou sua primeira reunião política na cidade de Tocantinópolis, dizendo ao povo para que pensem bem antes de votar, destacando que os eleitores não devem votar em pessoas de fora e principalmente que não tenham compromisso com Tocantinópolis. Quando forem digitar, pensem no futuro desta cidade e desta estrada, rodovia TO 126 em construção. Raciocine e pense. Deus nos deu a oportunidade para que eu seja o deputado defensor de vocês. Elejam um deputado que tenha um compromisso com esta cidade, finalizou o Bonifácio. Já o prefeito Fabião Gomes, do PR, que também esteve presente durante o encontro político, destacou que Tocantinópolis tem a oportunidade de ter um deputado na Assembleia, se referindo ao seu irmão Bonifácio. Tocantinópolis tem a oportunidade de ter um deputado, e esse deputado é o Bonifácio, homem que fez muito e ainda fará muito mais por esta cidade, frisando que Bonifácio estará sempre eternizado na história de Tocantinópolis. O que eterniza o homem é sua obra. Queremos o nosso irmão lá na Assembleia para trazer mais obras para que o nosso município tenha mais desenvolvimento. Lembrando o momento em que o governador esteve no povoado para anunciar o início da pavimentação, a pavimentação da rodovia. Entramos no início do bloqueio juntamente com o Bonifácio, o governador e vereadores, para dialogar com o povo a fim de trazer as obras de pavimentação desta rodovia. Estamos tendo mais uma vez a oportunidade dada por Deus de votarmos em Bonifácio e por isso estamos aqui para dar total apoio à sua reeleição, encerrou Fabião. Na ocasião, estiveram presentes na reunião os vereadores Ulias Amore, Adesso Marinho, que é o Buchinha, a Eleni Araújo, Zé Raimundo do Dertins e Pedro Mendes, além de lideranças locais e comunidade em geral. Essa notícia, quem produziu ela foi o nosso parceiro Disseu Leno. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, e na sequência eu já volto com a entrevista com o nosso candidato a deputado estadual, que também, quer queira ou não, representa a nossa região de Tocantinópolis, porque o Alquimar morou aqui e ele sabe dos problemas que nós enfrentamos nessa região norte. Eu volto em instantes.
Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim. Falando por você. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 46 minutos. Algumas pessoas ficaram em dúvida sobre o texto que eu li aqui, falando sobre a candidatura do Deoclides Macedo. Estão perguntando se ele é mesmo candidato ou não. Eu volto a afirmar para vocês que o Deoclides é candidato. Ele continua candidato a deputado federal, até porque a decisão lá da ministra foi monocrática, entendeu? Foi uma decisão somente dela, e o Deoclides já recorreu e agora deverá ser julgado pelo colegiado inteiro. Então o Deoclides é candidato, você pode se manter firme. Quem está pensando em votar no Deoclides não precisa ter medo não, que só se chegar no dia da eleição e acontecer uma reviravolta e o Deoclides tiver a candidatura indeferida, o que eu acho muito improvável. Até porque as contas deles foi aprovada pelo TRE do Maranhão e antes tinha sido aprovada pela Câmara de Vereadores aí de Porto Franco. Nós vamos agora para a nossa entrevista com o Alquimar Souza Almeida, que é natural de Gonçalves Dias, no Maranhão. Eu recebi aqui uma ligação do nosso amigo Zulias Amores, que está ouvindo o programa, mas o Buxim. Aí eu quero mandar um abraço para eles aí, o Buxim, que é o vereador que mais... O Buxim é o vereador que mais é mais presente em eventos aí. Eu tiro o chapéu pro Buxim. Dificilmente você não vê o Buxim em algum evento aqui em Tocantinópolis. Ele não tem vergonha não, ele sai mesmo, bota a cara no mundo aí, né? Igual outros vereadores que ficam escondidos em suas chácaras e em suas casas aí, trancado com os portão trancado mais do que delegacia. Então, o nosso amigo Alquimar já está aqui no estúdio da Rádio Sucesso FM. Ele que é natural de Gonçalves Dias, no Maranhão, mas morou bastante tempo aqui em nossa cidade. Inclusive, ele é ex-vereador aqui de Tocantinópolis e, como muitos que aqui já residiram, se considera tocantinopolino de coração. O Alquimar foi embora para a capital Palmas. Antes ele me contou que foi para Brasília, depois que retornou para Palmas. E agora está de volta ao nosso município. Vai falar a todos os nossos ouvintes, pois ele é candidato a deputado estadual pelo PR. Bom dia, Alquimar. Gostaria que você desse o seu bom dia a todos os nossos ouvintes desse programa A Hora é Agora, de número 59. Está liberado o microfone para você. Bom dia, Coquim. Bom dia, população de Tocantinópolis, todos os tocantinenses da região. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui hoje, tendo essa oportunidade franqueada pelo nosso locutor e produtor deste programa, A Hora é Agora, Roberlan Coquim. Alquimar, eu tenho aqui uma primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que levou você a voltar à política como candidato e principalmente buscando uma vaga na Assembleia Legislativa. Coquinho, o que me levou a retornar à política foi o fato de estar trabalhando com o Daci Coelho há mais de 7 anos e com o senador João Ribeiro, que me convidou para coordenar o partido em Palmas, desde 2007 até o falecimento dele agora, em dezembro, e senti que a política tocantinense está carente de pessoas comprometidas com seus ideais, com a população, e não com o governo em si, porque tem muitos representantes que preocupam somente com o governo, e a população fica esquecida e de fora dos benefícios sociais. Alquimar, eu vi aqui que o seu partido, que é o PR, ele faz parte da coligação que apoia o governador Sandoval Cardoso. E nós sabemos que vários outros candidatos a deputado estadual, não só do lado do Marcelo, mas também do lado do Sandoval, são considerados dissidentes. Eles foram apoiar candidatos reversos à condição do seu partido na coligação. O candidato Alquimar está mesmo, o seu partido está na coligação do Sandoval. O Alquimar está apoiando o Sandoval? 100%, Roberlan, 100%. Eu estou com o Sandoval porque acho que ele, hoje, é a opção para o nosso estado. Nós temos que deixar de lado essas familiocracia, esses cartéis políticos que se montou no Tocantins, tá, em benefício do estado e da população. Acredito que o Sandoval tem compromisso com a sociedade, tem mostrado ao fazer mais de 300 obras no estado do Tocantins. E outra coisa que a população tem que entender, que ele, de forma alguma, vai passar este governo para alguém. Ele vai terminar seu governo, é um homem novo, competente e vai fazer muito pelo estado do Tocantins. Eu tenho certeza e é por isso que eu estou com ele. Respeito os outros colegas que estão dissidentes, apoiando outras candidaturas, cada um tem seu ideal, mas eu não compreendo essas posturas. Alquimar, eu vi aqui que o seu partido, que é o PR, ele faz parte da coligação que apoia o governador Sandoval Cardoso. E nós sabemos que vários outros candidatos a deputado estadual, não só do lado do Marcelo, mas também do lado do Sandoval, são considerados dissidentes. Eles foram apoiar candidatos reversos à condição do seu partido na coligação. O candidato Alquimar está mesmo,
Alquimar, eu vejo que eu até desejo que você consiga se eleger e eu gostaria de saber quais são as suas intenções para o estado e também para essa região norte do estado do Tocantins, que é tão carente, caso você consiga a tão almejada vaga lá na Assembleia Legislativa. Roberlan, a minha intenção única e exclusiva é de trabalhar da forma como sempre trabalhei, de forma séria e compromissada com as questões sociais. Não estarei na Assembleia, se assim Deus nos permitir, a população entender, para trabalhar única e exclusivamente defendendo o governo. Eu estarei lá para fiscalizar, propor, sugerir benefícios para a nossa população. Serei um representante nato do povo, não do governo do estado do Tocantins. Muito embora estarei com ele nas suas ações positivas, mas denunciando os abusos que porventura venham a ocorrer. Sempre agi desta forma, ímpar, não tenho vínculo com grupo nenhum político para fazer coisas erradas. Tenho compromisso com a minha sociedade, com a sociedade do Tocantins e de Tocantinópolis. Alquimar, todo candidato tem suas metas, né? Quais são as suas? Com certeza você tem seus planos e metas para serem usados quando estiver na Assembleia. Eu gostaria que você citasse para a população que nos ouve quais são os planos e metas do Alquimar como deputado estadual. Coquinho, nosso desejo único e exclusivo é de trabalhar para as questões básicas da população. E eu acredito que um dos caminhos para a redenção do povo, não só do Tocantins, mas de todo o país, é a educação. Nós temos que ter professores qualificados, valorizados e bem remunerados, tá? Com escolas bem equipadas, com todo o material propício para que o professor possa realmente passar os conhecimentos que eles têm, para que se formem profissionais com qualidade e que amanhã possam contribuir com o Estado e com o Brasil. A educação é básica. O recurso que vem para a educação é mais do que suficiente para tocar a educação. O que falta é seriedade na aplicação. E é isso que nós vamos fiscalizar. Na saúde, é outra área que tem 25% do orçamento e dá com suficiência. O que falta, na realidade, é seriedade, aplicar com seriedade os recursos para que realmente a medicação, o equipamento chegue até o paciente que procura os hospitais e os postos de saúde. Valorização da classe profissional, da área de saúde, médicos, enfermeiros e atendentes. Alquimar, você acha que depois de tanto tempo longe de Tocantinópolis, o senhor será relembrado pelo eleitorado que já o elegeu anteriormente? Eu acredito, Coquinho, porque nós não deixamos nenhum erro, nenhuma falha em Tocantinópolis. Nós temos um nome que nós consideramos bem colocado, respeitamos as famílias, zelo pela honra e pelo caráter. E deixamos um trabalho aqui, Coquinho. Na primeira eleição, nós tivemos 247 votos, fomos o 4º colocado. Na segunda eleição, já tivemos reconhecimento pelo trabalho que realizamos. Nós conseguimos aqui um fenômeno. Saímos de 247 votos para 551, mais de 100%. Eu acredito que é o reconhecimento do trabalho do vereador Alquimar, em Tocantinópolis. Fomos presidente da Câmara, onde procuramos trabalhar em prol da comunidade, defendendo os interesses do município, do lado do nosso prefeito à época, que era o prefeito Eurivaldo, meu amigo, e também do atual candidato José Bonifácio, que foi prefeito, eu fui vereador com ele também. Então tivemos uma parceria muito boa, transformamos com a equipe da saúde, nossos amigos, a saúde que tinha apenas um médico, que era o Dr. Carlos, uma enfermeira, que era a Dona Conceição, que por sinal são meus compadres, transformamos aqui em 7 médicos. E graças a Deus fizemos um trabalho que foi lembrado e está sendo lembrado pela população. Tá certo. Alquimar, a nossa região é muito carente de empregos. Você, como deputado, teria algum plano para fazer com que consigam-se mais vagas de trabalho aqui para essa região norte aqui do Bico do Papagaio? Coquinho, a nossa ideia, enquanto representante parlamentar na Assembleia, é trabalhar para atrair investimentos para Tocantins e para Tocantinópolis. Empresas, como está acontecendo com o nosso município vizinho, Porto Franco, que é um exemplo. Grandes empresas têm chegado lá. Por que Tocantinópolis não pode ter isso? Temos que o quê? Atrair e dar condições para que essas empresas instalem aqui e com isso propicie geração de emprego para a população, que vai transformar em renda, que vai ser gasto, aumentando inclusive a arrecadação do município, valorizando e tirando as pessoas dessa política paternalista. Isso nós não queremos mais para o Estado e para o Brasil, e para Tocantinópolis, e nem para a região. Tá?
Alquimar, vamos falar sobre esse escândalo que aconteceu lá em Goiás, sobre esse avião. O que o Alquimar, como quem está acompanhando o Sandoval, vê esse verdadeiro escândalo lá desses 504 mil que foram encontrados em um avião, que agora está um bafafá danado. Os dois lados se acusam mutuamente, inclusive o grupo do Marcelo Miranda fala mais por causa de umas fotos que foram postadas na rede social Instagram, dizendo que esses rapazes que foram presos são do grupo do Eduardo Siqueira Campos do Sandoval, até porque tem uma foto também do empresário com o Eduardo Siqueira Campos, se eu não me engano, dentro de um avião. Seu pensamento sobre essa ocasião? Roberlan, primeiramente eu não acredito em armação, até porque o volume de recurso é muito alto. Além dos 500 mil encontrados na aeronave, tem mais 1 milhão que foi pulverizado em contas, segundo a imprensa, em contas de laranja no estado de Tocantins. Tá? E o fato de ter fotos que estão com outros candidatos à nossa coligação, não quer dizer que esses rapazes estavam amando deles. Porque eu conheço o rapaz que está com aquela foto, que é o Douglas, e ele é genro de um candidato a deputado estadual do lado da coligação oposta, certo? E eles estiveram lá com um grupo de um empresário no início da campanha, que foi, em razão de uma falta de pagamento de umas propagandas que foram feitas para o governo do estado de Tocantins, ele zangou e foi para o lado do Marcelo Miranda, do candidato de oposição. Por isso que existe, lógico, que quem não passou pela União do Tocantins, pelo Siqueira, pelo Eduardo, quem não passou? Todos os políticos daqui passaram pela mão dele. Já que você citou aí o Eduardo Siqueira, eu gostaria de saber sua opinião sobre esse regresso dele. Porque dizem, segundo as pesquisas que eu vi, pesquisas não oficiais, né, que são internas apenas para acompanhamento das coligações, que ele está em primeiro lugar para candidato a deputado estadual. Você foi vereador, agora está galgando uma vaga de deputado. Você está na escada, você está subindo. Como você imagina essa descida do Eduardo Siqueira Campos, de já foi senador, prefeito de Palmas, agora voltar para deputado estadual? Roberlan, pelo entendimento da sociedade e o meu também, eu acredito que o Eduardo, com o mandato de senador, muito embora tenha trabalhado muito pelo estado de Tocantins, ele se afastou muito do povo. Tá? E hoje ele está tendo a humildade de retornar e começar de baixo, recomeçar, reconstruir a sua história e tentar mudar esse quadro que foi pintado com o nome dele no estado de Tocantins. Alquimar, quem são seus apoiadores aqui em Tocantinópolis? Nós temos aqui companheiros que estão nos ajudando, como o Márcio Clay, que não vai nos dar a mão, temos o Edivaldo Brito, temos o Gonzaga, temos o Manel, que era do Olho d'Água e está nos ajudando, temos vários outros amigos aqui que têm nos dado apoio e com certeza vamos conseguir ter o êxito e o reconhecimento da população tocantinopolina. Nesse âmbito da política, nós notamos um afastamento do deputado Darcy Coelho. O Darcy Coelho, que também é considerado tocantinopolino, você trabalhou muito com ele. Quais são as atuações do Darcy Coelho, você que conviveu muito com ele agora na política tocantinense, já que ele não quis se candidatar a uma vaga nesta eleição de 2014? O deputado Darcy Coelho é um homem honrado, íntegro, tem feito um trabalho pelo estado de Tocantins desde a época que foi vice-governador, veio para cá ainda novo quando era juiz federal em Goiás e teve um brilhante trabalho sem nenhuma mácula no seu nome, sem nenhum envolvimento em escândalo. É um homem íntegro, eu o considero como amigo, considero a família Coelho, que também vai nos ajudar aqui em Tocantinópolis e região. Então, o deputado Darcy teve suas oportunidades por 4 mandatos federal, tentou a reeleição naquela época com o Siqueira, mas infelizmente o projeto maior, que foi o Siqueira, não deu certo, e ele, como era bastante ligado e ao governador Siqueira Campos, também o projeto dele não deu certo. Tentou a reeleição novamente pelo PT, inclusive não sou filiado ao PT, mas o acompanhei, o ajudei lá em Palmas, da forma como eu podia, também não logrou êxito. E decidiu recuar do projeto político, até por questão da falta de condições para manter essa política que hoje está tão cara no nosso estado e no nosso Brasil. Alquimar, você que está visitando várias cidades aqui do Tocantins, eu acredito que não deva ter visitado todas, mas como candidato, né?
Mas qual a dificuldade maior que você encontra a conversar com o eleitorado que hoje está muito desiludido com a política? Você com certeza deve saber muito bem do que eu estou falando. Os eleitores, inclusive teve um comício aqui do Marcelo Miranda que foram poucos eleitores, compareceram até o local. Depois teve uma do Sandoval, não sei se você esteve aqui, mas também houve poucos munícipes de Tocantinópolis, a maioria veio de fora. Quem mora aqui na cidade sabe quem eram os que estavam lá daqui da cidade. Então o eleitorado está distanciando dos políticos e como você vê esse afastamento deles, que eu acredito que só vão votar porque são obrigados. Coquinho, no contato e nas visitas do dia a dia, nas cidades que eu tenho ido, logicamente não consegui, e isso não dá porque a gente é único e as condições, a estrutura que nós temos são pequenas. O que a gente tem ouvido da população é a descrença, tá? A falta de esperança e a descredibilidade no quadro político atual. É por isso que eu acho, Coquinho, que nós devemos renovar. Por que manter um deputado, 3, 4 mandatos na Assembleia, sem que ele não está respondendo pela sociedade? Então eles clamam pelo básico, pelo simples, Coquinho, que é saúde, que é educação, é segurança e moradia, e emprego para essa população tão sofrida. É isso que a gente vê. Então, o afastamento se dá em razão de não acreditar mais na classe política. E isso, nas minhas falas, eu tenho convocado a população para sair das suas casas, ter coragem de votar em pessoas novas, pessoas com experiências que são capazes de tentar contribuir para mudar o quadro que nós vivemos hoje. Eu particularmente, Alquimar, eu considero a mudança sempre muito bem-vinda. Todo mundo tem que ter uma oportunidade. Inclusive, para presidente, eu já acredito que a Marina é um bom nome para mudar o Brasil. Se não der certo, tira de novo. Mas aqui no Tocantins nós temos um bom candidato que é o Sandoval, que está pagando um alto preço por ser apoiado pelo Siqueira Campos, porque a maioria dos eleitores aqui do Tocantins estão com raiva, assim como eu, que já admiti aqui no programa, não escondo de ninguém. Não gostei do Siqueira Campos ter deixado o governo antes do tempo, até porque eu acho que ele fez isso para beneficiar o Eduardo Siqueira Campos ser candidato. E o Sandoval Cardoso, que é um bom nome, vem pagando um alto preço por ser apoiado pelo grupo do Siqueira Campos. O que você acha dessa saída do governador antes de encerrar o mandato dele, que com certeza foi o último dele como político? Roberlan, eu também, como você e a grande parte da população, não concordo com o ato da renúncia. Eu acho que quando você se propõe a lutar pela sociedade, você tem que, e é escolhido e é eleito, você tem que findar o seu mandato. Você tem que cumprir com a sua meta, porque se você sai antes, você não consegue realizar aquilo que você prometeu, que planejou. Então eu não comungo com este ato de renúncia. Mas já que aconteceu e caiu nas mãos de um cara preparado, que é o Sandoval, e está fazendo um trabalho ímpar, de realmente trabalhar pela sociedade, está mostrando, não é só agora. Por que ele está fazendo, Roberto? É porque existia caixa, existia um planejamento, porque quando o Siqueira entrou no governo, pegou a casa bagunçada. Foram 6 anos de um, mais 6 anos e meio, mais 1 ano e meio de outro, que bagunçaram a casa todinha. Quando você chega numa casa bagunçada, o que você vai fazer? Arrumar a casa, conseguir recurso para pagar as dívidas e deixar a caixa. Não deu tempo de executar. E quem está executando hoje é o Sandoval. E que eu acredito que fará muito mais. E ainda tem uma questão, Roberlan. O Sandoval já está indo para a reeleição. Tá? Se realmente ele não fizer de acordo com o que a população pensa, troca-se daqui 4 anos. Sou contra a reeleição no Executivo e eu acredito que no Legislativo deveria ser, no máximo, 2 mandatos. Tá certo, Alquimar. Nós já estamos com o nosso tempo corrido, então eu vou deixar o microfone aberto, lhe dando 5 minutos para você fazer sua oratória final aqui a todos os ouvintes e eleitores também, né? Quero que você se despeça aí dos nossos ouvintes e já lhe convido a voltar aqui no nosso programa logo após você tomar posse. Não vá assumir igual os outros deputados que somem e só aparecem em época de eleição não, tudo bem? A minha ídole é de sempre estar presente, não furtar dos compromissos, ainda mais uma responsabilidade dessa tão grande, que é a honra de ser escolhido pela população. Eu estarei presente em Tocantinópolis todas as vezes que houver necessidade e frequentemente estarei aqui com a sociedade. Eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Jamanta,
da família Pimentel, abraço ao Lucas, ao Lamarck, ao meu amigo Jales Marinho, que se encontra em Brasília, a toda a família que a gente tem um apreço especial. Aos Marinho, Ribamar Marinho, Daci, D.A., que são companheiros e fizeram história em Tocantinópolis. Aos Saboias, que também tocam no pé hoje em razão do trabalho dele. Aos Queiroz também, nós não podemos esquecer que é história, tá? E aos Gomes, que estão aí já há muitos anos no poder, tá? Fazendo um trabalho, tá? Em prol da sociedade. Quero aqui agradecer a toda a sociedade tocantinopolina e dizer que me dei essa oportunidade e a honra de poder representá-lo na Assembleia Legislativa. Falam que, candidato de fora, aqui eu morei, Coquinho, 23 anos da minha vida, aqui eu fiz família, aqui eu casei, tive 2 filhos, aqui eu prestei serviço à sociedade, tanto como vereador, quanto como diretor deste hospital, que temos uma equipe competente e fizemos um bom trabalho. Tá? Trabalhei também, Coquinho, na área de esporte. Aqui nós fundamos o Avelange Atlético Clube. Quem é um pouco mais antigo sabe o que nós fizemos pelo Esporte Tocantinópolis. Amigo Salim, Jefferson Farias e tantos outros. Daqui nasceram muitos craques como Moisés Mucuim, Demi, Finado Aldo, Ronaldo e muitos outros, que aqui são tantos craques que a gente não pode pecar por lembrar. Então, veja bem, nós fizemos um trabalho social também. Fomos presidente do SES Clube, um clube, muito embora seja privado, mas é público. É um clube de iniciativa privada, do servidor da Fundação CESP antiga, que hoje é FUNASA, mas é um público aberto à população, do qual tive a oportunidade de construir com a equipe, com a diretoria, com todos os sócios. Então nós promovemos muitos eventos, festa e tudo mais. Nós sabemos que o povo de Tocantinópolis é festeiro, gosta de uma seresta. Quanto seresta nós fizemos aí e participamos. Então o que nós queremos na realidade é esse respaldo da sociedade para que a gente possa contribuir com a educação, com a saúde. Tem um projeto, Coquinho, que eu acho interessante, eu acho que deveria ser implantado no estado de Tocantins, é os condomínios da terceira idade. São condomínios para aquelas pessoas que não têm mais o amor, quer dizer, não têm mais os filhos para cuidar e são isolados em abrigos. Condomínio com academias, com moradia adaptada, com praça de lazer, de esporte, tá? Um salãozinho de dança, por que não? O idoso merece esse cuidado, tá? E é uma das preocupações nossas. Estradas, geração de emprego e renda para a população e também a questão do meio ambiente, né? Eu estou preocupado, Coquinho, com aquela questão de São Paulo, onde a escassez de água já está atingindo drasticamente o estado de São Paulo. Nós já vivemos isso aqui no Tocantins, em Palma já tem, porque existe o racionamento pela Saneatins. E isso já é preocupação. Nós temos lá pelos nossos recursos hídricos e naturais. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no estúdio da Rádio Sucesso FM, Elquimar. Mais uma vez eu lhe desejo sorte e que você consiga esse cargo que você almeja e relembre aqui dos nossos munícipes aqui de Tocantinópolis, porque você é uma pessoa querida, com certeza está sendo bem recebido aqui na região. Deixo liberado para você. Com certeza, Coquinho. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que você me deu no seu programa. Um programa de alcance imenso aqui nessa região. Tá? Um programa que provoca, que informa, que está aí para conscientizar e está também, como eu vi agora você falando, fazendo visita e preocupado com a sociedade carente, como o caso da dona Zumira da casa. Maria Valdirene Lopes Dona Maria de Souza. Valdirene Lima de Souza, que está com os 8 filhos, com a casa rachada. É um perigo. Acho que o poder público, o representante, tem que ir de imediato e ver o que pode ser feito por essa família. Eu sei que são atos isolados, mas já que está acontecendo, tem que remediar. Não é para acontecer isso. A questão de moradia, casas populares, tem que ser distribuída de forma ímpar, independente de estar com você ou não, ter votado em você ou não. Tem que fazer um levantamento para ver quem realmente tem necessidade de carência. E não para muitos, como que a gente vê em todos os cantos do país de Tocantins, que nem carência tem e depois vende até o imóvel. Tá aí, esse que vocês ouviram é o nosso amigo Elquimar Souza Almeida, candidato a deputado estadual. Um bom nome para você que está indeciso aí, votar nesta eleição de 2014. Eu vou encerrar o nosso programa de hoje, já são 9 horas e 10 minutos, hoje começamos atrasado porque a propaganda eleitoral também se atrasou, mas antes eu quero falar sobre a situação da senhora que eu havia citado, a senhora Maria Valdirene Lopes de Souza. Atenção a todos os ouvintes que gostam de ajudar, vou contar aqui para vocês rapidinho sobre a senhora Maria Valdirene Lopes de Souza, que é conhecida por Miúda. Ela é moradora lá da rua Bela Vista, a última rua antes de chegar no Alta Boa Vista 2. Ela me contou que saiu para trabalhar à noite lá no Cícero do Espetinho, no último sábado,
e quando voltou para casa notou que entraram na casa dela e roubaram todos os pertences de mantimentos para a comida que ela tinha. Ela é diarista, quando aparece trabalho, mas tem um problema na coluna e está tentando encostar no INSS. E ontem mesmo ela foi fazer uma perícia e ainda vou passar na casa dela para saber o que deu, né, Jamanta? Ela está pedindo ajuda, caso alguém possa ajudá-la, por favor, entre em contato, pois a mesma não está tendo o que comer em casa. Ela mora sozinha e não tem a quem recorrer. E está contando só com a ajuda da vizinha, que é a nossa amiga Maria do Espírito Santo Ferreira, popular baixinha do Coquim, que é meu xará. Tomou coragem e veio até a rádio pedir ajuda com ela. Então, é o que hoje eu estou pedindo ajuda para essa Maria Valdirene Lopes de Souza, que está sem nada dentro de casa. Eu estive lá na casa dela, daqui a pouco eu vou estar postando a notícia lá no site Toque Notícias, e eu peço a quem puder ajudar a dona Maria Valdirene, entre em contato comigo aqui, ou também aqui na Rádio Sucesso FM, que nós com certeza levaremos lá para a dona Valdirene. Eu quero encerrar o programa de hoje mandando um alô para o nosso amigo Zé Cláudio. Ontem eu estive conversando lá com o Zé Cláudio, ele não perde um programa nosso lá. O Zé Cláudio está reformando lá o local de trabalho dele, o estabelecimento dele, juntamente com o nosso amigo Jamanta, teve comigo. Quero mandar um abraço também pro Belo, o Valdir Gorguinho, o Aurino e o Macaúba e sua esposa lá abaixo do local onde era o mercado municipal, na Praça Pinagé. Também mandar um alô para o Teté, lá da Casa de Caldos. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço especial para o Haroldo e sua esposa Lúcia Alves de Almeida, todos os cooperados da colônia Z7, em especial nosso amigo Valmir e sua esposa também. Quero aproveitar e mandar um alô para o Nonato Coré e a Nazaré, a Thaís e a Thalita ouvindo nós lá na Beira Rio, no Porto Franco, Maranhão. Assim eu encerro o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus nos permitir. Todos os dias Ele está permitindo que a gente retorne aqui. Um abraço, até amanhã, fique com Deus.